E continuando esse papo, né, de mulheres velhas celtas, de bruxas celtas, essas velhinhas que chegam a certa idade e, vendo a morte chegar, trocam de falsidade ideológica, trocam de chip para parecerem bem mais novas e vão tapeando a morte, né? Sempre que elas sentem o presságio, né? Sentem o presságio da morte chegar, elas tapeiam a morte com uma falsidade ideológica mais jovem. E para continuar falando desse assunto, que é um assunto que assim não se esgota, né? Então, gente, pensa comigo, essa senhora, ela tá com 210 anos, né? Então, ela tinha a minha idade de 1845. Dá pra competir? Não dá, né? Porque, assim, a pessoa que já precisa do uso de falsidade ideológica por diversas vezes, né? Tipo, ela já faz isso há um certo tempo. Ela sabe os trejeitos da utilização da falsidade ideológica. Isso é uma ferramenta na mão dela, né? Então ela sabe os trejeitos do uso da falsidade ideológica. Mas não somente para parecer bem na telinha, né? Tô falando do meio no qual se veicula os lobbies, né? Tipo, os lobbies, o lobismo, né? As conversas de corredor, as conversas de hall, né? As conversas de bastidores. Ela sabe como que é tudo, talvez ela já tenha uma certa vivência disso. Então a gente não pode competir. E elas não podem competir com a gente também, né? Porque assim, a minha meta hoje é ter um mundo totalmente diferente, reformulado daqui a 5 anos, entendeu? No máximo 8 anos. Eu quero um país que fale inglês em 8 anos. Isso é muito difícil, né? Porque essa era a nossa meta em 2000, né? Que o país fosse bilíngue em 2000 e... Não, seria para a Copa de 2014. Que o país fosse bilíngue em 2014. Isso não aconteceu. Eu, estando nessa área como professora de inglês, como tradutora e intérprete, a minha meta é que o país seja bilíngue de 5 a 8 anos. É uma coisa muito difícil, entendeu? Então, assim, como eu tô com esse projeto de TCC, de fazer o Port English, e eu não acho que as pessoas têm que ser bilíngues usando chip, porque aí elas vão ser controladas. Ah, mas eu falo inglês porque eu uso chip. Mas elas vão ser controladas, entendeu? Tipo, elas não vão ter autonomia para fazer nenhum negócio, para trabalhar, para pensar, para desenvolver projetos, desenvolver mestrados, nem nada disso. Esse não é o objetivo de um país. O objetivo de um país é produzir uma propriedade intelectual, né? Então, tipo, tem que ter a própria criação e o próprio intelecto bilíngue, trilíngue e assim, né? E assim por diante. Então... E essa é a minha meta, né? Minha meta é um país com menos desigualdade, que as pessoas, que o dinheiro que foi desviado pela ex-candidata à presidência foi desviado do Banco do Brasil, que era esse dinheiro deveria ser destinado ao BNDES para a criação de novos empregos em iniciativa privada. Ela desviou esse dinheiro. Que esse dinheiro seja devolvido para o BNDES, que ela devolva esse dinheiro, né? Que esses empregos sejam criados, porque existem muitas ideias de startups e de
empresas que podem ser criadas para que as pessoas que têm qualificação, cada vez mais pessoas são formadas no ensino superior, tenham um emprego, né? Ah, e o que vai fazer com o dinheiro que sustenta essas famílias que estão desempregadas até hoje, que é o dinheiro das concessões de televisão, etc. Vai para Bolsa Família, etc., né? Para poder fortificar esse Bolsa Família, que é muito magrinho, né? Quem vive mesmo do Bolsa Família recebe muito pouquinho. Então vai para fortificar a renda daquele que é pobre. Vai tipo... as pessoas que vivem de detetive, concessão, etc., e conseguir um emprego na iniciativa privada, esse dinheiro vai ser formalizado para que as pessoas possam... E assim, são lutas que eu tenho como cidadã, né? Como uma cidadã civil, né? Então, eu vou olhando as coisas e vou jogando no meu vlog aqui pra vocês. E essas são minhas lutas. Mas uma pessoa que nasceu em 1809, né? Ela tem uma visão totalmente diferente do que é o mundo hoje. Sinto muito, ela não vai conseguir lutar política. Ela não vai conseguir fazer política, porque a visão é diferente. Ela vai ter uma... Ela não vai conseguir acompanhar, né? A linha do tempo, ela não consegue acompanhar a visão histórica. É muita coisa para você redigir, né? Para você conseguir digerir, redigir e compilar. E falar assim, não, tudo bem, eu passei por tudo isso e eu acho que isso é o que deve ser feito hoje. Não dá. Aí tem que estudar alguma outra coisa para poder contribuir de alguma outra forma. Então não dá pra você competir, entendeu? Eu não posso competir com elas porque é muita bagagem, é muita coisa, é muita técnica para poder mexer os pauzinhos e saber como lidar com as situações. E a pessoa que conseguiu viver tudo isso, não tô falando só dessa senhora que eu sei, no caso, nasceu nessa data, mas das outras também. Essas pessoas, elas têm uma lábia, um carisma, uma lábia, assim, que é uma coisa muito marcante, porque conseguiu chegar até aqui, né? Tem uma lábia, um carisma. Eu não tô admirando isso, eu tô dizendo que não dá pra competir, né? As pessoas olham pra mim e falam, não, mas você é muito arrogante, você é muito isso, aquilo. Porque eu ainda tô na juventude, né? Tô no frescor da juventude. Essas pessoas, por mais que você fale assim, não, mas elas também são tão jovens. Não, tô jovem de chip. É diferente, né? Elas sabem que hora sorrir e que hora ser dura. Mas tudo com um propósito. Porque elas têm um plano traçado já, né? Elas entram na vida de alguém com um plano traçado. Assim, essas pessoas... Desculpa. Essas pessoas, elas não se deixam mais levar pelo calor da emoção. Não é mais a primeira vida já dessas pessoas. Dessas mulheres, no caso. Os homens ainda têm o ímpeto, mas o homem tem o ímpeto, né? Devido a questões hormonais, físicas, ereções, etc. Né? O homem tem um ímpeto da ereção, né? O ímpeto. Essas mulheres não. Essas mulheres, elas entram na vida de alguém, elas sabem exatamente por que elas entraram e por que elas vão permanecer. E até quando elas vão permanecer. Elas sabem o que elas vão fazer. Elas entram de plano feito. Se a mulher normalmente já é meio calculista, essas mulheres mais ainda, porque elas não têm tempo a perder, né? Então, e elas sabem usar essas ferramentas todas, porque elas mantêm a vida na Terra através de faculdades ideológicas, então elas sabem como usar as ferramentas.
Então não tem como competir, é uma coisa meio assim, né? A única coisa que eu acho que dava para ser melhor, e para muitas delas né? Eu não conheço nenhuma, mas eu sei de alguns casos que a vida é bem melhor, porque elas conseguiram reverter isso a favor delas, né? Elas conseguiram contar uma história no qual elas protagonizavam e explicar por que elas fizeram o que fizeram. Elas fizeram essa história render dinheiro, muito dinheiro, que virou filme, filmes famosos, né? E conseguiram um tratamento para a situação física que elas passavam, porque realmente é uma situação bem difícil. São mulheres bem velhinhas, tipo, que elas não têm dente, a boca é meio... é uma gosma na boca, sabe? É uma situação bem difícil. Elas são todas carcomidas, cartilaginosas, parecem tipo um dragãozinho, assim. Mas tem tratamento pra isso. E com a terapia que foi curando a mente delas, elas conseguiram pagar um tratamento pro corpo também. Mas uma coisa que é um processo, né? E aí elas foram estudando, aprofundando os estudos e servindo a comunidade, a sociedade e o mundo, né? De uma forma legal, digna, de uma forma com os estudos, da forma mais pura possível, né? Porque uma pessoa que nasceu há 200 anos atrás viu muita coisa, e aí com aquilo que ela se identifica, a ponto de ter influenciado uma atitude que ela teve, positiva ou negativa, a mais marcante, né? A gente vai fazer um texto sobre isso hoje. A atitude mais marcante que ela teve, positiva ou negativa, essa atitude que ela teve foi influenciada por alguma coisa que ela viveu, que ela viu no mundo. E isso que ela viu, está 100 anos atrás, essa vivência que ela teve, através da terapia, ela vai trazer à tona para poder transcendentalizar isso, né, para conseguir reviver isso nos dias atuais, explicando muitas coisas, elucidando e explicando muitas coisas que ficaram perdidas pelo último século, no caso, né? E é bem isso. Então, sei lá, acho que essa coisa de ter um alvo não tem muito fundamento, né? Acho que a única meta que a gente tem que ter é longevidade, né? É longevitude, né? Que é a mesma coisa, mas com um detalhezinho diferente. Assim, sabe por quê? Porque se a sua meta for viver, tipo, uma longevidade, digamos, realmente viver, não ficar prolongando a vida, viver e morrer, digamos, uns 100 anos, que é o que todo mundo quer viver, né? 100 anos. 102, viver, mas 100 anos, digamos. Quero viver 100 anos, digamos, né? Aí... você só vai conseguir se você tiver a sua casinha, ou poder pagar um aluguel com uma aposentadoria. Mas para isso você tem que ter uma aposentadoria, né? E
ter um dinheirinho para comer, tem que ter uma aposentadoria para comer alguma coisa todo dia, tudo, né? Se locomover de vez em quando também, né, se necessário, ter o dinheirinho pro médico se preciso, para uma atividade física e, né, um pilates, alguma coisa assim, né, que é necessário fazer, um yoga, um pilates que é necessário fazer, um alongamento, tai chi, sei lá. Então, tem essas coisas que são necessárias. E então, se você deseja longevidade, você já desejou tudo, porque você vai desejar todas essas coisas que são necessárias à vida, né? Então, assim, tem que ter uma meta. Na minha opinião, a meta é a longevidade. É a longevitude, é a longevidade só. Se você não pode usar droga, porque se você usar droga você vai morrer cedo. Tem uma idade que você não aguenta mais ficar usando droga. Se você ficar bebendo, você também não vai aguentar, né? Tem uma idade que não dá mais pra beber. Então, acho que é por aí, né? E longevidade, longevitude, eu acho que essa que tem que ser a meta. Porque qualquer outra coisa que você queira, você vai querer pra destruir alguém, né? Sempre vai ser assim. Qualquer outra coisa que você queira, eu tô falando de ista, de meta que a gente aprende na Namada, que é ista. Qualquer coisa que você queira, você vai querer para beneficiar alguém, seja você mesmo ou outro e você mesmo, e destruir alguém. Mas você sempre vai querer destruir alguém. Pode ser 1, 2, 10 pessoas. Uma pessoa você vai querer destruir. Ou porque ela te quer destruir e você quer retribuir o ódio, a raiva, ou porque você gratuitamente, ou porque se sente inferiorizado, humilhado, ou por algum motivo, ou por antipatia, ou por estilo de vida, né? O estilo de vida é diferente, entendeu? Então, tipo, sempre, se você tiver uma meta, seja lá o que for, dentro dessa meta você sempre vai querer aniquilar alguém. E a aniquilação, seja ela de 1, 2, 10, 100, 1000, ela corrói primeiro você, né? Então a meditação não pode ser baseada nisso. A ista tem que ser pela longevidade. Só isso, longevidade e longevitude. Que é a base do taoísmo, né? O taoísmo, a religião da chinesa, a principal religião chinesa, que é o taoísmo, de Lao Tse, ela fala da longevidade, né? Da longevitude. Você pedir isso acima de tudo, né? Muitas coisas são necessárias, mas a longevidade, a longevitude, se você pedir por isso, todo o resto vem por acréscimo, né? Meu avô falava assim, que o avô que eu conheci, porque o outro eu não conheci, infelizmente. O avô que eu conheci, que também já faleceu, ele falava assim, ele falou uma vez pra mim, ele falou assim, mas eu não tenho medo de morrer, porque se eu morrer eu vou estar com Deus no céu. Eu falei assim, avô, isso é evidente que nós queremos, mas pra gente ter experiência de estar do que é estar com Deus, eu preciso desse corpo para experimentar Deus, né? Eu preciso desse corpo para experimentar Deus, né? Para me comunicar com Deus, para louvar, para poder ter o veículo, né, o caminho de chegar até o merecimento, né, para ter o caminho até o merecimento, eu preciso desse corpo, né? Esse corpo é meu caminho até o merecimento de estar com Deus. Meu avô é evangélico, né? E falei,
Acho isso aí, ele falou, pode ser. E é bem isso, se a gente fala assim, não, tanto faz pra mim, né, dia, noite, a questão é que se você prezar pela longevidade, tá na Terra o máximo de tempo possível, você vai estar o máximo de tempo com as condições de ter uma boa vida, né? Porque quem tem uma má vida não vive muito, né? Quem tem uma má vida não vive muito. Se você prezar por ter uma longa vida na Terra, você está prezando por ter uma boa vida, louvando a Deus, né? E trilhando um caminho para chegar até o momento da liberação e encontrar o caminho que ele escolher para você, seja a reencarnação, a ressurreição, a liberação para um reino de paz e luz e adoração, ou seja o purgatório, porque muitas pessoas ficam no purgatório mesmo, como essas senhoras que são bruxinhas celtas, né, que ficam meio que pulando de corpinho em corpinho e de casinha em casinha e ficam meio que sem saber se algum dia vão poder descansar no Senhor, porque quando elas distraem um pouquinho, elas mudam o chip, elas têm vários. Elas vão mudando, vão espantando, e elas espantam o corpo original delas. Esse é meu corpo original, Thaís é meu nome. Agora tem algumas senhoras que, tipo, elas já estão, como eu disse, esses dragõezinhos, né? Então, e elas sofrem muito, porque dói, elas ficam muito chatinhas, muito feias, né? É muito desconfortável aquele corpo. Tem tratamento, mas não é acessível a todas. Então elas fogem disso. Toda vez que elas estão chegando nesse ponto, elas fogem para um outro corpo. Elas se perdem muito na mentalidade. Elas ficam muito perdidas na mentalidade. Elas não conseguem entender onde que elas estão, o que está acontecendo, o que elas estão fazendo. Acabam criando alvos errados, ficam obcecadas, obsediadas e não conseguem se concentrar em nada de fato. E para evitar aquele ponto do corpo destruído, né? Não querem o corpo destruído. É o que elas evitam. E enfim. E é isso. E aí elas vão fugindo da morte. E quando elas querem descansar, porque pra você descansar, você precisa estar você mesmo, não é? Thaís vai descansar, Thaís tipo, toma um banho, tudo, fica normalzinha, fica ela mesma, descansa. Elas não conseguem descansar, porque o corpinho delas mesmo, tipo, que é o corpinho dragãozinho, elas não conseguem descansar com aquele corpo. Então, elas tentam descansar com outros corpos, mas elas não conseguem descansar com o corpinho delas. Então, tipo, elas ficam muito carregadas, não conseguem pensar direito, cada vez fazem mais bobagem, né? Não conseguem analisar a situação direito, acabam ficando cruéis, criminosas, vingativas, né? E é uma situação bem difícil, né? E aí... Então, vamos fazer uma oração para essas senhoras agora, tá bom? Eu não pretendo perdoar nenhuma delas pelas abobrinhas que elas fazem, mas eu espero que tudo que elas têm feito tenha uma resolução, né? Que encontrem uma solução para o que elas têm feito e que elas não façam mais nada de errado, né?
e que encontrem uma solução. Mas é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Enquanto elas usarem drogas, não vai ter saída. E drogas é o que elas usam para controlar as pessoas, né? Porque elas acham que realmente não tem saída a situação do corpo delas. E elas precisam de pessoas pra, sei lá, fazer aquilo que elas não podem fazer por si só. E disseminam as drogas, né? E o que elas não podem fazer por si só? Isso está na mente delas. Porque para elas não basta ter uma vida tranquila. Elas precisam do descanso. Mas o descanso elas não podem ter. Porque o descanso seria a morte mesmo. E elas não querem se entregar a um corpo que está sofrendo tanto que não pode descansar um dia depois do outro até encontrar a morte, né? E como que elas vão encontrar isso? Recuperando esse corpo para encontrar a morte, mas no tempo certo, né? Depois que ela recuperou o corpo, não vai ser para morrer, vai passar mais um tempinho, né? Com todo o respaldo, toda a orientação para não fazer o mesmo erro, né? Não ficar tipo mudando de chip direto. Toda a orientação para muita terapia, para entender essa questão da morte também, etc. E o que significa, tal, tudo isso. E é isso que eu queria falar pra vocês, né? E eu espero que esses problemas todos que elas fazem tá na mente delas. Que elas não podem fazer, mas é na mente delas o que elas não podem fazer. Né? Que elas acham que elas têm que fazer muita coisa. O que elas têm que fazer é ficar no corpo delas e dormir até morrer. Mas isso não é impossível, porque é um corpo de muito sofrimento. Um corpo muito sofrimento. Elas não conseguem ficar nesse corpo. Tem que recuperar esse corpo para depois encontrar um descanso, né? No tempo certo, com o apoio certo. Mas isso que elas acham que elas têm que fazer, eu tenho uma missão para estar na Terra, por que eu não morri até agora? Eu fiquei trocando de chip até agora, eu tenho uma missão, né? Isso é coisa delas, elas trocaram de chip porque elas quiseram, ou algumas foram obrigadas mesmo, né? Mas assim, elas que quiseram, né? Essa coisa de missão, a minha missão, eu não morri até agora porque eu tenho uma missão. Tá, os umbandistas acreditam nisso, né? Que eles têm uma missão na Terra, mas eles acreditam que eles morrem também, né? E vão lá pro céu dos espíritos. Então, essa coisa de missão na Terra, não morrer até agora. Se é você, porque não faz sentido. Se é você que controla a sua estadia na Terra e você não morreu até agora e quer saber por quê, e você não sabe por quê, e só faz coisa errada, porque você quer ser presa, então, né? Não é? Você quer ser presa, você está se entregando, né, cara? Não é? É você que controla a sua estadia, você que fica trocando de chip. Aí você fala assim, eu controlo a minha estadia na Terra, eu troco de chip toda hora. Eu tô aqui até agora, mas eu não sei por quê. E por isso eu faço coisa errada. Então faz coisa certa, é o que eu tô te falando. Vai estudar alguma coisa que tem a ver com o que você viveu. Mas é um processo, porque você não pode chegar e falar assim, o que será que aconteceu em 1850? Será que eu estava na Terra? Porque tá muito atrás, é muito transcendente do que você está vivendo hoje. A memória humana não cabe, o cérebro humano não consegue comportar toda essa memória. Você precisa fazer um outro tipo de terapia, uma terapia regressiva, que seu corpinho vai estar passando por transformações também, né? É um processo. Seu corpinho vai passar por transformações, você vai passar por vários tipos de terapia. É uma coisa que vai ser prazerosa, num lugar diferente, né? E poucas pessoas são contempladas com essa oportunidade, né? É por isso que eu tô te pedindo, né? Se você
sabe quem você é. Tô te pedindo. Para de fazer coisa errada, né? Para de dar droga pra menor de idade. Para de sequestrar menor de idade. Para de estuprar menor de idade. Para com isso, cara. Porque tudo isso está sendo contabilizado nas coisas que você faz. Existem muitas pessoas nesse país que estão passando pela mesma situação que você e que gostaria de ter essa oportunidade que pode bater a sua porta. Então, se você quer ter essa oportunidade, pare com isso, porque em contrapartida, todas as outras pessoas vão ser punidas, né? Tá? Então, tipo, vão ser punidas. A Interpol já tá nisso já também, né? Quer queira, quer não, todo mundo falando mal de Bolsonaro. Ah, mas será que vai, será que fica? Eles fizeram um acordo com os Estados Unidos para colocar a Interpol nos crimes. O Brasil em colaboração nos crimes da Interpol. Então tem muitas coisas que acontecem pelo mundo que criminosas vêm se refugiar aqui. E muitas vezes são criminosas como essas que mudam de cara. Não sei se vocês já viram os procurados da Interpol. Eles têm uma foto que é a original, a identidade original no meio. E todas as identidades que a pessoa fez de falsidade ideológica ao redor. Parece que são pessoas diferentes, mas não, é a mesma pessoa com falsidades ideológicas diferentes, né? Então, assim, sabe? Então, e o Brasil já vai estar de acordo com isso. Os Estados Unidos não é como o Brasil, que quando muda um presidente, ou por impeachment, ou por algum outro motivo, esquece do que aconteceu. Não, eles têm um congresso lá que faz as coisas, né? E eu pretendo continuar com o meu peer pressure. Meu blog tem uma boa visibilidade e eu pretendo continuar fazendo o meu ativismo aí do jeito que eu faço pra conseguir as veemências. As veemências. Então, eu acho que um tratamento tão caro, um tratamento tão delicado, um tratamento tão especial, é para uma pessoa especial também. Mas se você é uma pessoa tão cheia de ódio, uma pessoa tão destruída por dentro, tão cruel, nesse caso, esse tratamento não é pra você. Se você sente que pode melhorar, talvez você consiga. Mas demonstre isso logo, tá? Demonstre que você pode melhorar logo, de todas as formas possíveis. E se você for Marg, duas de vocês são Margs, né? A Manju e a Sandra. Se vocês forem Margs, é o que Baba dizia: faça o bem o máximo de tempo possível, para o máximo de pessoas possíveis, no máximo de lugares possível. Então, demonstra de todas as formas. Demonstra de todas as formas. De todas as formas. Que você pode mudar. Que você já mudou. Porque o já é o agora. Já é o agora. E também é Deus, que é já. É já, é agora e é Deus, que é já. Mostre agora que já é. Tá? Mostre que é agora. Faça seus vídeos, mude seu coração. E se você não puder, faça como o taoísmo: haja pelo não agir. Haja pelo não agir. Não faça nada de errado. Ocupe o máximo do seu tempo fazendo bem pra você. Faça um pilates, um yoga,
uma meditação, uma boa alimentação. Chama um monge para comer na sua casa, prepara uma comida vegana. Faça o máximo do bom para você. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Assim que é. Então, porque eu não sei o que dizer, tem pessoas que não conseguem mesmo, né? Se ausentar da maldade, né? Tem pessoas que não conseguem se ausentar da maldade. E aí você fala, será que é a idade? Será que é a idade que corrompeu a mente e minguou o coração? No grupo anônimo, eles falam assim sobre você saber o seu real tamanho. Saber seu real tamanho. E realmente, às vezes a gente põe um pouco mais de estatura, né? Às vezes a gente fica mais curvado. Então, realmente saber seu real tamanho. Mas também é saber o real tamanho do seu coração. Porque se você ficar usando muita falsidade ideológica, seu coração se mingua. Tem coraçõezinhos que são bem pequenininhos, que nem coração de galinha. Seu coração se mingua. Então, se você é uma pessoa grande, coração desse tamanhinho, minguado, não pulsa o sangue, sabe? Não pulsa o... Não tem o coração... Sabe aquele funil? Eu não sei como chama aquele funil que põe na fogueira, na lareira, pra poder crescer o fogo, né? Sabe aquele funil? Não é funil, é que aperta, tem nos desenhos animados. O coração tem que pulsar desse jeito pra poder crescer a chama, né? Nunca cresce a chama. Não tem isso. Não tem. É tudo falso. Né? Então você recebe o real tamanho do seu coração. Porque algumas pessoas são muito minguadas. Será que é a idade que minguou? Mas isso independe também. Porque uma semente de mostarda cresce folhas, branches for the birds in the sky. Né? Bom, a gente fica um pouco angustiada, né, com essa história toda. Eu fico bastante. Eu só espero que ninguém se machuque mais, né? Apesar de eu saber que para algumas pessoas tanto faz. E assim, tanto faz normalmente pra quem é drogado, né? Quem é drogado, narcotraficante, tanto faz. A gente que tá limpo se preocupa pra caramba. Bom, é isso. Namastê.